vai ficar um pouco baixo, eu sugiro você escutar com um fone de ouvido, tá? Primeira coisa que você vai fazer, acessa a turma que você quer lançar o quiz. Depois você vai poder lançar em ou todas as turmas, ou só segundos, ou só terceiros. Mas por enquanto seleciona só uma. Pronto, depois disso, abrir, você vai lá em atividades. Depois que abriu atividades, vai em criar, certo? Depois de criar, atividade com teste. Coloca o título que você quer. Como aqui é fictício, eu vou colocar quiz X. Coloca as instruções que você quer. Perceba que assim que você coloca, já tem blank quiz aqui, que é justamente uma prévia do que você vai criar, que já é dos formulários da Google, tá? Aí você clica, ele vai abrir uma outra aba para você editar. Aqui vai vir as perguntas e aqui as respostas, tá? Você vai digitar a sua pergunta. Aqui ele já te vem com o tipo de pergunta e as respostas. Aí eu seleciono o seguinte: se eu quero uma resposta curta que o aluno digita, eu seleciono esse. Aí vai ter a linha. Se eu quero uma pergunta que é um parágrafo, aí vai ter de resposta longa, certo? Se eu quero múltipla escolha ou caixas de seleção, que é o que a gente mais usa, é múltipla escolha, tá? Aí você digita a sua pergunta, opção 1. Opção 1, sei lá. Aí adicionar opção. Vai clicando, ele vai criando outra opção. Adicionar opção. Certo? Por fim, vai ter 4 opções. Adicionar opção. Beleza, criei aqui com a pergunta, com 4 respostas. Como é que eu vou fazer para o aluno ter a certa? Você já seleciona a certa aqui, ó. Coloca em obrigatória, coloca chave de resposta, clica. Quando a gente clica em chave de resposta, você seleciona o item correto, ó, ele vai ficar verdinho, e já põe quantos pontos valem a questão, tá bom? Aí colocou aqui. Então, automaticamente, quando o aluno fizer, já vai ter depois no final a correção, tá? Isso eu fiz uma pergunta normal. Terminei de fazer, ponho concluído, certo? Aí vai aparecer aqui a pergunta para você. Lembrando que você vai colocar um título para o seu quiz, pode colocar prova de... vai descrever... e como é que eu faço se eu vou fazer para várias turmas? Pode fazer que nem o professor Cantalice fez, tá? Vocês clicam aqui nesse espacinho em branco, deixa selecionada essa primeira caixa, tá? Esse mais aqui é para você adicionar uma pergunta. Essa opção aqui é importar perguntas. Eu pego de outro local e trago para cá. Esse T aqui é adicionar título e descrição. Aqui é uma imagem, tá? Eu seleciono a caixa e clico no tipo de imagem que eu quero. Se eu quero, por exemplo... a gente tem logo pro Drive. Vou botar aqui uma pergunta, uma qualquer. Inserir. Certo? Ó, se tiver uma imagem para fazer parte da pergunta. Eu errei, não queria colocar aqui. Aí você vem apagar, excluir. Aí ele exclui, tá? Eu espero estar falando paulatinamente, bem devagar. Ó, eu selecionei essa caixa, selecionei a outra caixa. Aqui é a pergunta que eu fiz, né? Eu quero adicionar um vídeo. Eu dou um clique nessa caixa e ponho o vídeo. Aí eu coloco aqui o link do vídeo que eu quero. Se eu não sei o vídeo exato que eu quero, eu posso colocar aqui pré-modernismo, por exemplo. Aí selecionei o vídeo, ó. Selecionar. Ele vai aparecer em outra caixa, ó.
O que você for colocar de imagem e vídeo, parece que é bom você fazer antes. Bota primeiro o vídeo, a imagem, e depois coloca o que você quer na pergunta. Tô fazendo de forma bem grosseira, gente, por questão de tempo mesmo, tá? Tá, fiz uma pergunta, quero adicionar outra. Adicionar pergunta. Aparece aqui, tá? Eu quero agora uma pergunta para os alunos colocarem o nome. Você coloca nome completo. É de múltipla escolha? Não é. É de resposta curta, ó, que o aluno vai colocar. Nome completo. Coloca como obrigatória. Não precisa ter chave de resposta porque é o nome do aluno, né? Mas isso aqui era para estar no início, e aí? Estão vendo esse ponteirozinho em cruz? É para ele ser arrastado, ó. Eu clico 2 vezes e arrasto para ele ir para frente. Só que não estou conseguindo arrastar. Pronto, aí ele ficou no início, tá? Então, primeiro pensem em fazer as identificações do aluno. Colocou o nome completo, boto adicionar pergunta, ó. Agora eu coloco série e turma. Mas é resposta curta? Aí eu venho pra cá. É sempre de múltipla escolha, que é melhor pra ir pra tabela, tá? Opção 1. Terceiro A. Escreva direito, né, professora? Terceiro A. Terceiro B. Terceiro C. Aí, terceiro D. Aqui também não precisa chave de resposta, porque não tem resposta correta. Só coloca como obrigatória, porque o aluno vai colocar o nome completo, vai colocar a série dele, e a partir daqui já começam as perguntas, tá? Agora eu quero adicionar uma outra pergunta. Se eu quero que essa seja a minha primeira pergunta, eu lembro sempre de colocar isso. Primeira, né? Clique fora, adicionar pergunta, ó, aí já vem abaixo. Segunda pergunta, mas eu quero uma pergunta com imagem. Aí ele vem aqui, ó, vocês viram? Tem um símbolozinho de imagem aqui. Eu posso colocar uma imagem antes, aí escolho a imagem que eu quero, tá? Você pode dividir, pode tirar da câmera, você pode fazer o upload, que é procurar o arquivo, pode pesquisar diretamente do Google. Eu quero imagem de mulher, ó, pesquisa de imagens, inserir, cliquei na imagem, inserir, carregando a imagem, ó, certo? Aí eu faço a descrição da minha pergunta. É múltipla escolha? Lembrando, caixa de seleção, o aluno vai clicar, né, na quantidade correta, se tiver. Múltipla escolha. Aquela de escala linear, a gente colocar 3, 1, tipo de selecionar 1, 2, 3, 4. Grade de múltipla escolha, quando são várias escolhas. Grade de caixa de seleção, parecida com a de múltipla escolha também, tá? Aí vai colocando as opções. Adicionar opção, adicionar opção. Mais uma vez, como colocar a resposta correta? Lembra de colocar sempre obrigatório. Chave de resposta. Aí na chave de resposta, eu clico na resposta correta. Olha, seleciona. E já digo quantos pontos vale. Sempre lembrem de colocar a correta e colocar quantos pontos valem, porque senão não vai dar certo para correção final, tá? Só um instante. Tá, fiz as minhas questões, coloquei todas as chaves de respostas, lembrando, tá? Esse adicionar feedback da resposta é quando você quer dar junto uma explicação. Além de dar o item correto, você coloca adicionar feedback da resposta. Aí você digita uma explicação. Esse
é o item correto, pois... Aí você explica, pode colocar um link de explicação de um site e pode colocar um vídeo. Aí você salva. Só se você quiser, tá? E lembre sempre, colocar a resposta e colocar quantos pontos valem, porque no final ele vai fazer a soma. Pronto. Ah, terminou o seu formulário, quero formatar, quero fazer ele coloridinho. Vem aqui em personalizar tema, pode colocar ele a cor que você quiser, pode colocar uma imagem no cabeçalho, tá? Isso eu vi naquela aquarelazinha, tá? Escolher imagem no cabeçalho. Aí ele vai te dar dicas, ó. Trabalho escola, ilustrações, vamos pôr esse aqui coloridinho. Ó, certo? Aí aqui, visualizar. Ele mostra como vai ficar o seu formulário. Ó, vai aparecer para as outras pessoas assim. Primeira pergunta, segunda pergunta. Bom? Ah, aqui dá pra mostrar, ó. A pessoa vem, preenche. Seleciona a turma. Aqui é só mostrando como vai aparecer pra pessoa. Ó. Item dizendo os pontos. Aí aqui, ó, o aluno vai enviar. Aí sua resposta foi registrada, vê pontuação. Isso o aluno fazendo, tá? Ó, valia 3 pontos, acertou 2. Entende? Então pro aluno é mais prático porque já vem correção. Ó, aqui. Tá? Então vou fechar aqui essa demonstração. Fechar aqui, que é como aparece pro aluno. Esse aqui é o nosso, ó, que tem o nome Blank Quiz. Para não confundir, você clica também e põe o nome do seu Blank Quiz. Prova de... tá? Aí aparecem as respostas para você, ó. Cada vez que um aluno vai lhe enviando, aparece isso aqui. Vou fechar aqui. Ó, aceitando respostas, essa opção tem que estar ativa, porque cada vez que os alunos mandarem, vai chegar para você. Então, se você quiser fechar para nenhum aluno enviar, você faz isso. Não está aceitando respostas, tá? Então, quer que o aluno comece a enviar? Aceitando respostas. Isso na seção de respostas, tá? Aí ele te dá uma tabelinha, ó, com a quantidade de pontos marcados, a pergunta, vai ter a lista de nomes de pessoas, a série dos alunos, ó, ele vai fazer um tipo de gráficozinho com a quantidade dos terceiros de cada sala, tá, ó. E aqui, nesse verdinho, é criar planilha. Quando a lista de alunos estiver enviado para vocês, vocês vão em criar planilha. Olha, criar nova planilha, o nome. Aí vem criar. Aí ele vai lá pro Excel, que é outro programa, ó, e vai te dizer a data e a hora que o aluno fez, a pontuação, o nome completo do aluno, a série e a turma dele, primeira pergunta, segunda pergunta e assim por diante. Certo? Isso aqui você pode depois compartilhar, você pode salvar como PDF. Cadê? Fazer download, ó, documento PDF. Aí isso aqui você envia para o WhatsApp dos professores se quiser passar as notas, ou para você mesmo, tá? Então, assim, opções importantes, volta para as perguntas ainda na edição. Você vem em configurações, que é isso que às vezes faz com que os alunos não consigam ver, tá? Clique em configurações, pede para coletar endereços de e-mail para ajudar nos alunos já a se identificar. Restringir aos usuários em Secretaria de Educação, nananana. Se eu deixo ativo, só pode fazer o aluno que tem o e-mail institucional, como nós sabemos que nem todos têm. Então, a minha dica é, desative essa opção, porque qualquer aluno vai conseguir fazer desde que tenha o link. Eu só quero que cada aluno me dê uma resposta. Aí eu ativo isso daqui.
cada aluno uma resposta. Ah, mas eu quero como exercício, eu quero que eles tenham pelo menos 2, 3 respostas. Aí eu desativo. De novo, essa primeira opção eu só ativo para os alunos, apenas para os alunos que têm e-mail institucional. Se eu ativo, só vai conseguir fazer quem tem e-mail institucional. Então, no nosso caso, desativem, porque nem todos têm o e-mail institucional. A segunda opção, eu só ativo quando eu quero uma resposta de cada aluno, no caso de prova, né? Depende de cada pessoa. Então, aqui, pronto. É justamente isso que é o mais importante. Aí você vem, ó, e salva. No mais, é só isso. Lembre sempre de estar com o seu e-mail institucional para fazer, tá bom? Ah, tudo bem, salvei, ok. Botei o nome, ó, prova de XXX, verifiquei minhas perguntas, total de pontos, se tem todas as respostas certas, né? Aqui ele já tá salvando automaticamente, tá? Depois que eu fiz tudo isso, e agora? Vou fechar aqui, e agora? Atualiza aqui para ver. Quiz X, ó, editar atividade. Vai aparecer aqui para você já o seu formulário criado, com o seu título, as instruções. Então, quando o aluno enviar, já vai aparecer quantos fizeram, como foi, tá? E aí você vai em criar atividade depois do formulário pronto, certo? Se quiser, põe a data de entrega, e se quiser, coloca de qual disciplina é. Por enquanto é isso, tá, gente? Qualquer dúvida é só me perguntar.